E aí, galera? Beleza? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu estava conversando com o Marcos, com a Débora, eu conheço eles há um tempinho. E é muito bom estar aqui com vocês. Não sei se alguns de vocês lembram de mim, mas eu estive aqui falando, acho que uns 11 anos atrás, tempão atrás. E na época eu estava envolvido com missões, né? Eu fui para o Haiti junto com o Mário Freitas. Não sei se vocês lembram dessa época, eu fui com o Matheus também, com o Dum para lá. Então, são amigos muito queridos, eu me sinto muito em casa aqui. Eu vou tentar fazer um pouco mais dinâmica a conversa, para não ficar uma pregação em que eu exponho algo e vocês só recebem. Então, eu já vou começar fazendo uma pergunta. E eu aqui não vou amenizar não, vou falar as coisas reais. E eu já vou começar de cara fazendo uma pergunta que exige bastante honestidade da sua parte. A pergunta é a seguinte, e você vai levantar. Quem quer ser rico? Levanta aí, quem quer ser rico? Porque vai exigir um pouquinho de você aí, eu quero ver quem que não vai levantar. Legal, não foi todo mundo. Pode sentar. A pergunta de hoje é essa: como lidar com a riqueza? Eu devo buscar ter riqueza ou não? O que fazer com elas? A pergunta que eu quero trazer para vocês é: por que você levantou? E se você não levantou, por que você não levantou? Como que a gente deve guiar a nossa vida? A Bíblia fala muito desse assunto. Dinheiro, riquezas, recursos, trabalho, são um dos temas mais falados na Bíblia. Eu costumo dizer que é um dos temas mais espirituais que existe. E o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Aqui. 1 Timóteo 6. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aí, galera, vocês levantariam de novo agora? Na real, esse versículo está falando assim: quem quer buscar o dinheiro tem riscos associados a isso. Tem riscos. Pode ser que você caia na tentação. Pode ser que você seja levado pelo desejo e pela ganância de ter mais e se perder na sua fé. Então, isso é o que Paulo está falando para Timóteo. E aí Jesus também fala uma palavra difícil, né? O jovem rico. O jovem rico era uma pessoa boa, ele cumpria os mandamentos, ele fazia o bem. Mas aí Jesus chega para ele e fala: mas eu quero teu coração. Eu não quero sua bondade, os seus atos, eu quero teu coração. Vai, vende tudo que tem, vem e me segue. E aí ele fala isso aqui: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Beleza, se a gente parar aqui, por que então que a gente quer ser rico? Por que então que vocês levantam, cara, eu quero dinheiro, claro que eu quero. Por que será? Ao mesmo tempo que a Bíblia fala que existe um risco associado à riqueza, existe algo de positivo também. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O outro versículo, peraí, que está passando meio... Aí, agora foi. 2 Coríntios 9, Paulo está ensinando para Corintos para doar, para ajudar as igrejas pobres da Judéia. E ele fala assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então, peraí, aqui não está mais falando que a riqueza é um risco, que você pode ser levado pela tentação e se perder. Aqui está falando assim: você vai ganhar e você vai ser enriquecido. Mas a principal palavrinha aqui é: para quê? Qual é o propósito pelo qual você quer ter dinheiro? A gente consegue responder rapidinho o que a gente quer ter, né? É fácil levantar, claro que eu quero. Mas por quê? Para quê? Aqui a Bíblia está dando um propósito para a riqueza. Para que você possa ser generoso e as pessoas louvem a Deus por isso. E se a gente for pegar as palavras de Jesus, Jesus também fala da riqueza de um ponto de vista positivo. Não é só negativo não, tá, gente? Ele também fala do ponto de vista positivo. Olha esse versículo. Usem a riqueza deste mundo para ganhar amigos, de tal forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. O que é muito legal dessa passagem é que Jesus está falando assim: não seja ganancioso,
Não queira dinheiro só para você. Use o recurso terreno para dar frutos eternos. Ele dá um significado para algo que é temporário, que é o recurso, com um propósito eterno. Agora, beleza, entendi, que legal. Como que eu posso dar esse propósito eterno? A gente vai falar sobre isso. O que eu quero dizer com essa introdução é que a riqueza em si é neutra. A gente tem uma tradição cristã muito forte que fala da prosperidade, ou seja, a riqueza é positiva. E a gente tem uma tradição muito forte na igreja também que fala que a riqueza é negativa. Então eu tenho que ser um pobre, um missionário, abrir mão de tudo para herdar o reino dos céus. Ou seja, a riqueza é negativa. Eu venho aqui falar para você que a riqueza em si é neutra. É neutra. Ela é uma ferramenta. E o homem é o artesão. Quem disse isso foi Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, uns 200 anos depois de Cristo. E isso aqui é muito importante, porque a questão é onde está o seu coração. Não é o quanto de dinheiro você tem na sua conta. E eu ouvi uma frase do Agostinho que marcou minha vida. Às vezes a gente olha para alguém que é rico e olha para alguém que é pobre e a gente julga as pessoas pela aparência. Mas Agostinho falou a seguinte frase: Deus não considera o que possuímos, mas aquilo que cobiçamos. Se liga nessa frase. Está falando assim, ó, Deus está olhando o teu coração. Independente de quanto você tem, de qual que é o seu estilo de vida, o que importa é o teu coração. Então a riqueza em si, ela é neutra. Isso aqui muda a nossa forma de enxergar como lidar com ela. Eu quero apresentar para vocês uma definição nova de prosperidade. A teologia da prosperidade é uma coisa que é muito falada no Brasil e é muito complexa, porque leva pessoas a acharem que se elas derem, elas vão ganhar, e leva pessoas a acharem que só vai ter coisa boa nesse mundo, no sentido material. Por quê? Porque a igreja está usando, muitas igrejas usando, uma definição de prosperidade que é mundana. Ou seja, para o mundo contemporâneo, o que é prosperidade? É alcançar êxito, sucesso, é se destacar. Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, eu ganhei, eu venci, eu sou um grande empresário, ou eu sou uma pessoa que tem muitos recursos, uma pessoa muito bem-sucedida. Então, em comparação aos outros, eu sou próspero. É medido de forma individual e material. Essa é a prosperidade conforme o mundo. Então, no jornal, vai ser falado do influencer mais top, do jogador mais caro. É sempre a comparação com o outro. E eu quero apresentar para você uma nova definição do que é ser próspero conforme o reino de Deus. Prepara aí. Para o peregrino do reino na terra, ou seja, aquele que... Nós somos forasteiros aqui, nessa terra. A gente não pertence aqui, a gente está aqui de passagem. O propósito do homem é muito mais sobre usar recursos terrenos para dar frutos eternos. Então, a prosperidade de alguém que serve a Deus, ela não é individual e material, ela é espiritual e comunitária. Então, ela é medida de outra forma, ela é medida se eu tenho e eu compartilho e o outro tem. É um outro tipo de prosperidade, ela considera o outro. Eu, como cristão, não fui chamado a viver a minha própria vida sozinho e prosperar, só eu, e ninguém mais importa. Nós somos chamados a uma vida de corpo. Então a gente é chamado a ver a prosperidade não só com olhar para nós, mas com olhar para o outro. Então isso aqui muda a definição, se liga nessa definição. Prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefício a outros. Você é próspero? Você já parou para pensar isso? Você é próspero? Uma mãe, dona de casa, que cuida dos filhos e dedica a vida a eles, pode ser próspera? E aí, vocês diriam que sim ou que não? Sim, cara. E é revolucionário isso, porque o mundo não vai dizer que ela é. O mundo não vai dizer que ela é. O mundo vai dizer, vai trabalhar, você tem direito de ser feliz. Ou uma pessoa que abre mão do seu emprego para ir ajudar os pobres no sertão do Piauí, ela é uma pessoa próspera? Pode ser que seja, se ela estiver vivendo o chamado dela e servindo a outro, porque a prosperidade não é medida conforme o material,
ela é medida conforme o espiritual e o coletivo. E essa frase eu tirei de uma... Deixa eu voltar aqui, acho que está pulando aqui, eu acho que eu estou fazendo errado. Deixa eu ver. Aqui. Está meio estranho a ordem, mas agora foi. Eu estava lendo o Salmo 1. Vocês conhecem o Salmo 1? Bem-aventurado ou feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, os frutos dão na estação certa, e em tudo que ele faz, alguém sabe Bíblia? É bem-sucedido, prospera. Espera aí, mas então o justo prospera? Prospera? Olha só, uma árvore não dá fruto para si mesma. Assim é com o justo. Quando o justo prospera, ele frutifica para os outros desfrutarem. É para isso que serve uma árvore. Ela faz o fruto para o ser humano comer, para o animal comer. E assim como uma árvore que dá fruto na estação certa, o justo prospera quando ele dá fruto para o outro. Essa é a prosperidade do reino. Legal, então com essa explicação sobre a riqueza ser neutra e sobre a prosperidade não ser apenas individualista, agora eu posso apresentar para vocês o tema, isso aqui eu já falei, né, que é quando eu fui para o Haiti, o tema da minha palavra de hoje, que é economia do reino. Como então que eu posso viver para frutificar para o reino de Deus? Se você é uma pessoa bem intencionada, e aqui quem gosta de futebol, levanta a mão aí. Cara, uma galera! Vocês sabem que tem um jogo importante, né, acontecendo agora. E se você está aqui durante esse jogo, quer dizer que seu coração está em coisas eternas, já começa por aí. Mas se você é uma pessoa que tem uma intenção de servir a Cristo, e se você tem a sinceridade de falar, cara, eu quero dar minha vida para Deus, essa palavra é para você. Por quê? Porque vai te ajudar a desvendar qual que é o teu caminho no reino de Deus. Respondendo essa pergunta, como lidar com a riqueza e como lidar com a pobreza. Então, o negócio é o seguinte, economia do reino é um conceito que trata de como usar recursos terrenos, não só dinheiro, mas seu tempo, sua inteligência, seu trabalho, para dar frutos eternos. A gente vai descobrir quais são os caminhos. Antes disso, eu quero explicar o que significa economia do reino. A economia do mundo, como eu disse agora há pouco, é uma economia individualista. Então, o sucesso é medido a partir de você, a sua carreira. É isso que importa, a sua vida, os seus estudos, a sua nota na escola. É você que importa. Enquanto que a economia do reino, ela está olhando para um ganho maior do que isso, coletivo. Eu também falei do materialista e do invisível, e eu quero dar um exemplo aqui. De novo, da dona de casa, vamos dar esse exemplo. Ou de um estudante, vamos dar do estudante, porque tem muita gente aqui que está estudando. Um estudante que está dedicando o dia inteiro dele para estudar, para ir bem no vestibular, ou para ir bem numa prova. Isso é medido pelas métricas de sucesso de um país? Se você tiver um monte de gente estudando, isso é medido como sucesso? Não. Qual que é o indicador da economia que vai falar assim, ó, o país está crescendo, o país está indo bem? Alguém sabe o indicador que sai no jornal? O PIB. PIB significa o quanto que um país está produzindo. Um estudante está produzindo? Não, ele está estudando para um dia produzir. A dona de casa está produzindo, cuidando do filho para ele ser um bom cidadão? Não, mas é importante isso para o mundo. Ou seja, o que eu estou falando? Existem muitos valores que não são medidos pela essa economia do mundo, mas que são valiosos aos olhos de Deus. Então, muitas vezes você vai estar vivendo uma vida invisível, porque o teu olhar não está na visibilidade material. Eu digo isso das mães e dos pais, porque o trabalho de mãe é um trabalho muito invisível. As pessoas não têm ideia o que uma mãe passa cuidando do seu filho. Não tem ideia o que alguém que tem um pai ou uma mãe que está doente faz estando no hospital, cuidando. Mas isso não é considerado sucesso, vamos dizer assim, para esse mundo. A economia do reino considera isso como dar frutos eternos. E triunfalista e contente. A economia do mundo é triunfalista, ela busca sucesso a qualquer custo. Você não vai medir, você tem uma oportunidade de crescer, de ganhar, você vai.
O mundo ensina isso. Ganhe mais, chegue mais longe, seja qual for o custo. Quando você vive na economia do reino, você busca saber os limites do sucesso. Eu venho aqui te dizer, jovem e adulto, existem limites para o sucesso. Existe limite para o quanto que a gente vai dedicar a nossa vida para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Precisa ter limite. Porque, às vezes, esse mundo vai consumir a gente. E aí a gente vai perder o foco daquilo que mais importa. Eu quero dar um exemplo pessoal. Eu trabalho com desenvolvimento sustentável, com cidades, ajudando as cidades a se desenvolverem, a terem planos climáticos, planos sustentáveis, por exemplo, para não acontecer o que aconteceu lá no sul, no Rio Grande do Sul, de ter enchentes, de ter... Então, eu trabalho muito com as cidades pelo mundo todo. Por sinal, mês que vem eu vou para o Marrocos. Daqui a 2 meses eu vou para a Indonésia. Estou indo para uns lugares doidos assim. E Deus tem me colocado nesse lugar, eu tenho atuado nisso, e é um trabalho assim que eu gosto muito. Eu estou na área que eu estudei Relações Internacionais, é a área que eu gosto, que eu atuo, que eu sou eu busco ser um embaixador do reino de Deus ali no meu ambiente de trabalho, ali com aquelas pessoas, né? É isso que queima no meu coração. E aí eu tive um momento da minha carreira que eu estava mudando de trabalho e eu tive uma entrevista. Eu participei de um processo seletivo para ir trabalhar no Banco Mundial, que não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição assim, que é muito grande, tem muito dinheiro e ajuda muitos países pelo mundo. E aí era em Washington, lá na capital dos Estados Unidos. Para vocês terem noção, eles pagaram a minha passagem para eu ir fazer uma entrevista. Tipo, poderia ter feito virtual, né? Mas enfim, pagaram, eu fui lá, participei do processo todo e tal. E aí quando eu entrei naquele prédio, era um pé direito super alto, mais alto que aqui, e na parede estava escrito assim: nosso sonho é acabar com a pobreza. Eu falei, tô na minha casa, aqui é o meu lugar. Eu curto essas paradas, quero mudar o mundo, estou feliz aqui. E aí, assim, o salário era super alto, era tipo, convertendo do dólar, uns 50 mil reais por mês, o salário inicial, assim, de jovem, assim, tipo. Aí eu falei, nossa, que top. Aí fui conversar com uma pessoa que trabalhava lá. E ela falou coisas incríveis. Ela falou, aqui você vai trabalhar com os países da África, da Ásia, você vai rodar o mundo, você vai ajudar os governos a terem desenvolvimento econômico, é uma coisa incrível. E aí ela parou assim e falou, mas tem um problema. Eu não vi minhas filhas crescerem. Aí eu ouvi aquilo, me deu um nó assim dentro. Eu estava com meu filho pequenininho na época, eu tenho 2 filhos. E o primeiro, que tem 7 anos, ele tinha, sei lá, 2 anos. E aí eu voltei para o hotel, a entrevista seria no dia seguinte, eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu estou agoniado, eu não sei, assim, é o que eu sempre quis, é um trabalho muito legal, mas eu não quero deixar de ver o meu filho para ficar viajando o mundo e aí ele cresce sem a minha presença, sabe? Não é isso. Não sinto paz. Aí eu orei e falei, Deus, eu vou fazer a entrevista, eu vim até aqui, eles pagaram, mas se não for para ser, não deixa eu passar, né? Aí, beleza, vocês acham que eu passei ou não? É difícil, né, de saber. Graças a Deus eu não passei. Eu não passei nessa. E Deus me abriu uma outra porta, que foi para trabalhar com a Prefeitura de Salvador, no primeiro plano de sustentabilidade da cidade, foi muito legal. E eu pude trabalhar de casa, pude ver meu filho crescer e tive um trabalho relevante também, não com o mesmo salário, mas super legal. O que eu quero dizer com isso? Gente, vocês vão ser tentados, todos aqui vão ser tentados em algum momento da sua vida a tomar decisões em que você vai ter que decidir o que é mais importante para você. E esse mundo vai estar falando assim, o que é mais importante para você é o sucesso. O que é mais importante para você é ser bem-sucedido, é ganhar mais. Mesmo que custe o teu casamento, mesmo que custe os teus filhos, eles vão entender. Esse mundo vai falar isso para você. Mas quais são os seus valores? Quando a gente faz parte dessa economia do reino, a gente tem valores eternos dentro do nosso coração. E a gente busca saber os limites do sucesso, ainda que seja um desafio constante. E por fim, a economia do mundo, ela é quantitativa, é muito numérica, enquanto que a economia do reino, ela é qualitativa. E aí tem um filósofo que chama Søren Kierkegaard, que ele diz assim, quando a gente chegar na eternidade e for falar com Deus, ele vai perguntar, você exerceu misericórdia? E aí você vai responder,
Sim, eu dei o dízimo, eu paguei as ofertas, eu ajudei um monte de gente, eu fiz coisas boas. E aí ele vai olhar bem nos seus olhos e vai dizer assim, mas você exerceu misericórdia? Sim, eu dei 1 milhão aos pobres, eu fui lá, aquela viagem missionária, eu fiz um monte de coisa, eu servi na igreja. Mas você teve misericórdia? Você vê, para Deus é muito mais importante o nosso coração do que os números, do que o material. O nosso coração precisa estar nele. Então, aqui a métrica, a moeda, não é material, não é número. A moeda no reino de Deus é o amor, é a generosidade, é a misericórdia, é a compaixão. E às vezes você vai ajudar alguém sem dar dinheiro. Às vezes você vai ajudar alguém olhando nos olhos e tendo compaixão, porque você entendeu os valores da economia do reino. Captaram a diferença? Legal. Então, agora que eu expliquei um pouco essa introdução, eu vou entrar nos perfis. E aqui, quem aqui já viu aquele filme Divergente? Vocês já viram? Alguns, não todos. E quem conhece o livro Linguagens do Amor? 5 Linguagens do Amor. Ah, uma galera. Então, a pegada é essa. Eu vou apresentar para vocês perfis que não são perfeitos. Você pode ter mais de um, não necessariamente você vai ter só um perfil, mas eles ajudam a gente a ver que tem diferentes formas de viver nesse mundo. Tá? Não tem uma resposta certa e as outras são erradas. Alguns anos depois de Cristo, os pais da igreja, eles tinham uma ideia de que o certo seria abrir mão do dinheiro para viver para Deus. Então, se fosse o ano 100 depois de Cristo, vocês levantaram no começo quem quer dinheiro. Se fosse no ano 100, eu acho que ia levantar 2, 3 pessoas. O resto ia tudo achar que, de fato, o cristão vive quando ele entrega e renuncia tudo a Cristo. Inclusive, eles eram mártires, né? Eles davam tudo, perdiam tudo por Cristo. Essa era a noção. Ao longo do tempo, o cristianismo foi mudando e os pensadores foram entendendo que a riqueza pode sim ser útil. Daí foi aquilo que eu falei no começo. Então, no fim das contas, tem diferentes caminhos. Diferentes caminhos que a gente trilha como cristãos, porque Deus deu diferentes dons aos homens. E essa é a razão pela qual tem diferentes caminhos. Em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns com os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E aí tem vários dons. Aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do dom de profetizar, do dom de curar, do dom de milagres, do dom de falar em línguas. A gente ouve isso direto. Agora, você já tinha ouvido falar do dom de contribuir? Todo cristão é chamado a contribuir. Todo mundo é chamado a espelhar a Deus, que é um Deus generoso. Mas algumas pessoas têm o dom da contribuição. Assim como todos devem evangelizar e alguns são evangelistas, né? Então, Deus deu o dom para alguns de contribuírem. Isso é um dom, um presente de Deus. A pessoa tem aquela motivação de contribuir, que é um pouco a mais do que os outros. Existem outros dons que eu quero falar, por exemplo, servir, por exemplo, mostrar misericórdia, que são dons que não são tão falados, vamos dizer assim, mas que são importantes para o corpo de Cristo. E em 1 Coríntios 12, também fala de outros dons. E aqui é bem interessante. Agora, sendo bem sincero, quem já tinha ouvido falar do dom da administração? Quero ver, levanta a mão aí. Legal, você já tinha ouvido falar, já tinha ouvido. Cara, por que a gente não está falando desses dons, gente? Será que a gente está ensinando as pessoas a serem generosas, bondosas, e a exercerem isso, mas não ensinando necessariamente aqueles que têm o dom da administração a exercer esse dom com zelo? Tem pessoas aqui que talvez não sejam generosas aos olhos dos outros, mas é porque você tem uma outra forma de pensar. E eu vou explicar. Aí que entram os caminhos diferentes. Com o livro Economia do Reino, eu criei esses 4 perfis, e a ideia é apresentar eles para vocês, e você tentar entender aonde você se encaixa, tá? Então presta atenção, eu vou dar os exemplos, e aí a ideia é, reflita sobre eles, e talvez você fale assim, eu acho que eu tenho um pouquinho desse, um pouquinho daquele, ou acho que eu sou um pouco mais para isso, um pouco menos para aquilo. Tudo bem, tá? A intenção não é você cravar
a tua vocação e o teu caminho. Mas a ideia é você perceber que tem gente diferente de você. Beleza? No corpo de Cristo. Tá? Então, tem o perfil doador, que é aquele que tem o dom da contribuição. O perfil moderado, que tem o dom da administração. O perfil transformador, que tem o dom da misericórdia. E o perfil abnegado, que tem o dom do serviço. Cada um deles tem uma instrução diferente na Bíblia. Então, o doador tem que contribuir generosamente, porque esse é o chamado dele, abertamente. O moderado, ele precisa exercer, como ele lida com os recursos, com zelo, com bom senso, com sabedoria. O transformador, que é o cara que busca a justiça, que tem o dom da misericórdia, deve fazer isso com alegria. E o abnegado, que tem o caminho da dependência de servir um ao outro, é servir com dedicação. Então vamos lá, vamos ver cada um dos perfis e vamos entender o que eles são. Passei para frente, volta. Aí. Doador é quem dá abertamente para refletir a generosidade divina. Então essa pessoa aqui, ela busca viver com gratidão, ela não tem problema em ter mais dinheiro, porque ela entende que mais dinheiro significa mais generosidade, vai poder fluir mais, tá? E se alegra na invisibilidade. Por quê? Porque o cristão não é chamado a se aparecer. O cristão é chamado a, se sua mão direita faz algo de bom para o outro, dá uma oferta, ajuda, que a sua mão esquerda não saiba. Então, quem é o doador é chamado a uma vida de invisível. Você sabe que tem um cantor, eu gosto muito dele, David Crowder, é um cantor cristão. E ele falou uma coisa que eu achei incrível uma vez. Ele disse assim, perguntaram para ele na CNN, né? Como é que você se sente sendo uma estrela? Aí ele falou assim, você sabe que eu não me sinto como uma estrela, porque a estrela, como o sol, tem luz própria. Eu me sinto mais como uma lua, porque a lua reflete a luz do sol. E toda a glória que ela passa, toda a beleza que ela passa, não vem dela, mas vem do sol. Então ele estava falando de Deus, né? É muito lindo isso, porque o doador, a pessoa que contribui, que tem esse chamado, não é chamada a aparecer. É chamada a ser como a lua, que reflete a generosidade divina e é um canal para expressar isso para outras pessoas. Agora, um exemplo bíblico de doador. Vamos ver. Vamos tentar fazer interativo aqui, gente. Pode falar alto aí. Quem conhece um exemplo bíblico de alguém que tem essa pegada aqui? Doador. E aí? Barnabé, excelente exemplo. Muito bom exemplo. Barnabé, ele doou um campo, né? Foi muito generoso ali. Só que é interessante que a Bíblia não fala que Barnabé abriu mão de tudo. A gente não sabe disso. A gente sabe que ele doou um campo. Foi muito generoso. Algum outro exemplo? Zaqueu, excelente exemplo. Isso aí. Zaqueu, outro exemplo de alguém que deu metade dos seus bens aos pobres, né? E Jesus fala, chegou a salvação na tua casa. Agora me diga, se Zaqueu tivesse 10 milhões de reais na conta, e ele desse 5, ele deixou de ser rico? Não, né? Ele deu 4 vezes mais aos que tinha extorquido, mas assim, a Bíblia não mostra que necessariamente a pessoa tem que abrir mão de tudo, que vai ser o último perfil que eu vou falar, que é o abnegado. Mas é possível ter pessoas que são generosas em meio às riquezas. Algum outro exemplo? Abraão, bom exemplo. Porque Abraão, Deus deu para ele, para quê? Para que todas as nações da terra fossem abençoadas através dele, né? Então isso é muito lindo, porque mostra que o propósito de Abraão ter muitas riquezas era para que todos fossem abençoados. E você sabe quando que todos os povos da terra foram abençoados através de Abraão? A primeira vez que a gente vê algo muito claro é na história de José. Porque José era descendente de Abraão e por causa dele o mundo inteiro não morreu por causa da fome. É muito legal. A gente vê que as pessoas, Deus levanta pessoas, cada um no seu lugar. Agora eu vou fazer uma pergunta e quem acertar ganha um livro, beleza? Para vocês interagirem, eu quero mexer aqui. Ó, se for lá em cima também, tá? A pergunta é a seguinte: quais eram as 3 mulheres que ajudavam o ministério de Jesus? Quem sabe levanta a mão. A menininha levantou. Pode falar. Joana, Suzana aí? Lídia, putz, por 1. Acertou, faltou 1. Priscila, não. Joana e Suzana tá certo.
Lá no... Hã? Maria Madalena, muito bom. Agora, vocês dois vão ganhar, tá? Você de roxo e você de preto ali no fundo. Valeu, muito bom. Parabéns. Ó, gente, por que eu faço essa dinâmica de ganhar livro assim? Eu não faço isso só para dar livros para as pessoas, é porque é para ficar gravado na mente de vocês. O negócio é o seguinte: Jesus, o Criador do universo, o dono de todo ouro e de toda prata, veio ao mundo e se fez dependente de ofertas. Que lição de humildade! Que lição que Jesus deu para a gente. Vocês estão achando estranho eu falar isso? Então vamos ler a Bíblia. Você consegue passar? Aí, está pulando 2. Aí. Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles e também algumas mulheres. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Maria Madalena está um pouquinho antes, eu pulei aqui. Mas fala que essas 3 mulheres e outras ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, no poço, vocês sabem onde é que estavam os discípulos? Foram comprar comida. E aí, com que dinheiro eles foram comprar comida? Com o dinheiro da bolsa, que Judas administrava. E quem dava o dinheiro para essa bolsa? Essas mulheres. O ministério de Jesus tinha doadores. Tinha pessoas que davam suas riquezas para ele poder viajar e fazer, e comer. Jesus comia, né? Isso é muito legal. Quer saber uma outra coisa muito legal sobre Joana? Eu acho isso fascinante. Joana era casada com Cusa. Ele trabalhava no palácio de Herodes. Jesus pagava imposto? Sim ou não? Sim. Então Jesus pagava imposto. O imposto ia para quem? Ia para Herodes, que administrava a terra da Judéia pelos romanos que conquistaram. Herodes tinha os seus funcionários, certo? Ele pagava a Cusa, que era um dos seus funcionários. Cusa era casado com Joana. Joana dava para o ministério de Jesus. Voltou. O imposto que ele pagou voltou para ele. Olha que coisa doida. É uma curiosidade, mas é só para mostrar que tinha gente nos altos escalões de governo, lá no meio do palácio, que se converteu. E eu gosto muito da série The Chosen, né? E aí eu estava vendo a primeira, a segunda temporada, quando chegou na terceira, eu falei, apareceu Joana, será que eles vão fazer ela com uma pessoa rica? E fizeram. Retrataram ela como uma pessoa que morava no palácio de Herodes, que eu acho que é uma bola certa, né? Acertaram. E é muito interessante, porque tendo pessoas que eram doadores do ministério de Jesus, isso significa que hoje pode ser que esse seja o seu caminho. Pode ser que você veja pessoas indo para o campo missionário e você não seja essa pessoa. Porque Deus levantou alguns para serem esses que doam. Joana, naquela época, não era comum as mulheres casadas acompanharem homens, como Jesus e os discípulos, nas caminhadas. Porque ela era casada com Cusa, ela não podia sair andando com pessoas. Mas lá da retaguarda, lá dentro do palácio, ela serviu ao ministério de Jesus. E aí uma sacada muito legal é que Joana, a Bíblia fala que foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto. É maravilhoso isso. Jesus amava aquela mulher, ele viu o coração dela. Top demais. Então esse é o primeiro perfil. Tem muitos outros exemplos na Bíblia. Você tem Gaio, que abria a sua casa. Você tem Cornélio, que era um centurião romano que dava ofertas e Deus se agradou das ofertas. Então você tem muitas pessoas que viviam com recursos e ajudavam os outros. Pobre pode ser doador? Pode. Tem pessoas que têm o dom de ser doador e não são ricos. As igrejas da Macedônia, a Bíblia fala que eles suplicavam para poder dar ofertas para outros pobres. Doideira. Eles sendo pobres, suplicando para dar para os outros, porque eles tinham isso queimando no coração deles. Então a gente entende que não é questão de ter dinheiro na conta, é questão de ter o dom de contribuição. Cada perfil, eu quero mostrar alguns exemplos na história. Eu vou passar rapidinho por esses exemplos. Se você não segue o perfil Economia do Reino, eu posto bastante conteúdo sobre isso lá, e a ideia é trazer uma visão bíblica equilibrada sobre dinheiro, riqueza e pobreza. Então, William Colgate, fundador da pasta de dente Colgate, ele era cristão, e ele tomou uma decisão na vida dele
de dar o recurso da empresa dele cada vez mais para Deus. Quando ele chegou no fim da vida dele, ele estava dando 90% da renda da empresa dele para Deus. Ele ganhou muito dinheiro, mas ele foi muito generoso. E por causa desse homem, teve um movimento missionário enorme dos batistas no século XIX, que foram pelo mundo inteiro como missionários financiados por William Colgate. Quem sabe a gente não está aqui no Brasil? O Brasil foi muito influenciado pelos missionários norte-americanos. Quem sabe a gente não está aqui porque os nossos antepassados foram evangelizados por missionários financiados por esse cara. Você está vendo? São papéis no corpo. Então esse aqui é um dos papéis. Agora, essa não é a história inteira. Esse é o primeiro perfil. Vamos falar do segundo. O segundo é o moderado. Moderado, ele é diferente do doador, porque o doador é alguém que é muito aberto. Ele dá com o coração. O moderado, ele dá com a razão. Aqui é o dom da administração. Então, essa pessoa aqui, ela vai ser mais racional no uso dos recursos e ela não necessariamente vai ser extravagante. Por quê? Porque ela vai pensar na utilidade daquilo. Vocês entenderam ou eu estou falando palavras muito difíceis? Estão captando? Beleza? Você sabe o que é utilidade? Uma coisa é útil. Tipo assim, eu vou comprar uma camisa. Mas vai durar só uma semana. Então não vale a pena comprar. Quero uma coisa que seja útil. Então aqui o moderado, se ele for ajudar um morador de rua, ele não vai só ser generoso porque Jesus falou, dai a quem te pede. Ele vai falar assim, peraí, mas esse cara precisa de dinheiro ou será que ele precisa de comida? Está usando o raciocínio para tentar fazer a doação ser mais útil, trazer mais benefício. E é muito interessante, porque a gente tem exemplos bíblicos disso. Alguém conhece algum? Gente, não dá para dar livro em todas as perguntas, tá? Talvez eu dê mais um, vai. Mas alguém conhece algum exemplo de moderado, de moderação no uso das riquezas? Pode ser um livro bíblico, um personagem. Jesus? As pessoas pediam e ele perguntava o que elas queriam. Jesus é um spoiler, porque Jesus é todos. No final eu vou falar. Ele é todos, porque ele é completo, o pacote completo. José é um excelente exemplo de moderado com um pouco de transformador. Mas moderado por quê? Porque ele não gastou os recursos dos anos de fartura para poupar para os anos de escassez. E aí, quando teve a escassez, ele tinha armazenado. Então, é um exemplo de usar a razão. Se ele quisesse ajudar todo mundo, ele não teria conseguido. Algum outro exemplo? Bom samaritano. Eu gosto de colocar o bom samaritano mais como transformador, que eu vou explicar no próximo. Porque ele foi além e pensou na justiça de trazer algo a mais, não só uma... Mas tem um pouco, sim, de moderado, que é no sentido de raciocinar o que é o melhor para ele. Eu quero dar um exemplo do Novo Testamento para vocês. O meu exemplo é o apóstolo Paulo. Paulo chega para Timóteo e fala assim, Timóteo, não ajude todas as viúvas. Você ouviu? Não ajude todas as viúvas. Mas espera aí, a verdadeira religião não é ajudar as pobres, as viúvas? Então, se liga, olha só o que Paulo falou para Timóteo. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam a colocar em prática a sua religião, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Eu acho que eu nunca vi uma pregação de alguém falando para não ajudar viúvas. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso por duas razões. Primeiro, se a igreja quiser ajudar todas as viúvas, o primeiro ponto é que os familiares não vão colocar em prática ajudar elas, eles vão achar que a igreja tem que fazer tudo. E aí deixa que a igreja resolve. Não, os familiares têm que cuidar das suas viúvas. Segundo ponto, que a igreja não tem dinheiro para ajudar todo mundo. Simples assim. Então, não sobrecarregue a igreja com todas essas pessoas. Foca em quem realmente precisa. E quem tem familiares, que cuidem delas. Entendeu? Gestão. Gestão básica. Princípios de gestão. Podia ser um curso de administração, isso aqui. Como gerir os seus recursos de forma sábia. Só que a gente acha que o dom de administração não está na Bíblia e a gente glorifica os atos generosos e extravagantes, muitos de nós, e acha que só isso é cristão. Não, é cristão também ser sábio e prudente
em administrar os recursos para melhor eficiência. Então, eu sei que algumas pessoas podem estar pensando assim, top, é isso mesmo. E outras falando, não, mas espera aí, não acho que é bem assim. E é isso mesmo, porque essas visões são um pouco contraditórias. Essa contradição existe, e no final vai fazer sentido. Tem muitos exemplos na Bíblia, né? Provérbios fala que melhor do que o ouro é a sabedoria. Busque isso antes, porque daí você vai saber o que fazer com a riqueza. Então, tem várias passagens, por exemplo, o último provérbio, né, que fala a oração, esqueci o nome do cara agora, Agur, do sábio Agur. Ele fala assim, não me dê nem riqueza nem pobreza, para que eu não te deixe. Então, aqui no caso, ele não levantaria na primeira pergunta, o moderado. Não necessariamente, ele falaria, cara, se eu tiver o suficiente, tá bom, eu não preciso de mais. E eu vou gerir isso com mordomia. Entenderam que é um caminho diferente do primeiro? Na verdade, não tem quase nada a ver. E às vezes eu vou falar em alguns lugares, teve uma vez que eu fui num lugar e uma senhora, quando acabou, ela falou assim, Mateus, obrigado, com os olhos lacrimejando. Ela falou, acabei de ligar para o meu marido e eu pedi perdão para ele, porque há 20 anos eu chamo ele de mesquinho. E agora eu sei que ele é moderado. Doideira, cara, porque você vê que, às vezes num casamento você vai ter a pessoa que quer ser mais aberta e a pessoa que é mais fechada. E nem sempre o mais fechado é menos cristão. É uma questão de dom e de função, né? Alguns vão ter que segurar um pouco mais. Lá em casa, por exemplo, a minha esposa, ela é total abnegada. Se deixar, ela serve todo mundo. E aí, eu sou um cara transformador, mas eu tenho bastante de moderado, eu sou bem racional. E aí, ela fala, Mateus, você tem que ser meu filtro. Eu falo, pô, eu não quero ser seu filtro, mas é tipo assim que funciona, né? Alguns são mais extravagantes, outros menos, e juntos a gente pode fazer uma diferença maior. Então, vamos ver o terceiro perfil. Antes disso, o exemplo histórico, de John Wesley. Sabia que John Wesley ganhou muito dinheiro na vida dele? Ele vendeu livros, e ele era muito famoso. Então, entrava muita receita de venda de livro. Cadê a Débora? Ganhar dinheiro vendendo livro, Débora. E aí, eu fiz a conversão das libras para os dias de hoje. John Wesley ganharia cerca de 95 mil reais por mês. O que ele fazia com esse dinheiro? O grande avivalista John Wesley. Diferente de Colgate, que era muito generoso e ganhava muito, John Wesley estabeleceu um padrão de vida, tipo 10 mil reais. Eu não vou passar desse padrão. Se eu vender 100 mil reais em livros, 500 mil reais em livros, 1 milhão, não importa. Eu mantenho o meu padrão, eu vivo uma vida moderada, eu tenho o suficiente para mim, e com o resto eu destino a diferentes questões. Então, bem lógico e bem também, não na extravagância, né, mas numa moderação, num estilo de vida bem equilibrado. Então, essa é a pegada do moderado. Terceiro, transformador. Vamos lá. Ai, caramba, ele está pulando 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu estou apanhando aqui do... Espera aí. Spoiler total. Passa aí para mim, que eu não estou conseguindo. Vai um para trás, por favor. Volta. Mais um. Aí. Transformador. Quem busca trazer os valores de justiça e igualdade do reino de Deus à terra. Transformador é aquela pessoa que não se conforma com o mundo do jeito que ele é. É uma pessoa que vai se levantar para mudar o status quo. Vocês sabem o que significa status quo? O estado das coisas. O jeito que as coisas funcionam. Mas sempre foi assim, sempre teve favela ali. O transformador vai falar, mas espera aí, não dá certo isso. Por que sempre teve? Por que tem que ser assim? Por que tem tanta desigualdade? Por que tem tanta injustiça? Ele é mais questionador, ele é mais inconformado. Enquanto o moderado, ele tem uma beleza linda, que é o contentamento de viver uma vida tranquila, como a Bíblia fala, o transformador tem fome e sede de justiça. Então, vai conflitar com o moderado ali, porque são meio opostos. Eu me identifico muito com esse perfil, porque eu sou uma pessoa incomodada. Eu vejo as coisas e eu me incomodo, então eu preciso fazer algo, né? Agora, esse perfil é bíblico ou é só moderno de hoje? Qual que é um exemplo bíblico de justiça bem legal? Qual? Não ouvi. José pode ser também transformador, porque ele se levantou para mudar uma situação no mundo inteiro. Quem mais? Daniel, excelente exemplo. Aí, lá em cima! Uhul!
Quem quer falar? Não escuto. Paulo? Ah, mas vocês viram o spoiler. Por que Paulo é transformador? Tem um microfone lá em cima ou não? Não tem não, né? Ele foi contra. Gente, transformador não é ir contra, tá? Transformador é se conformar com injustiça no mundo e fazer algo propositivo também, não é só quebrar o pau. Mas assim, calma lá, né? Senão vai sair daqui destruindo tudo. Sei lá, eu vou explicar o de Paulo daqui a pouco, mas tem algum outro exemplo? Moisés, perfeito, libertou as pessoas do Egito, o cara se levantou para salvar um monte de gente. Moisés, Daniel também, Esther também, né? Davi também, Davi é um excelente exemplo, Davi foi um cara que fez justiça. Tem muitos exemplos bíblicos de justiça. Mas e no Novo Testamento? Tiago, quem falou? Quem falou Tiago? Ah, não, ninguém falou, foi meu ouvido. Dizem que quando você quer falar alguma coisa, você ouve, né? Pô, eu achei que eu tinha ouvido. Então vocês têm que... É Deus falando, gente. É Deus falando. O livro de Tiago, se você ler esse livro do começo ao fim, é um livro curtinho. Você pode ler hoje à noite na sua devocional, 4, 5 capítulos. Você sai dessa leitura falando, cara, eu não posso não fazer nada. É um transformador falando ali. Porque ele fala assim, como pode você não amar o próximo que você vê, achar que você ama a Deus se você não ama o próximo? Se entra um cara rico aqui, vai se sentar no banco da frente, e chegar um cara pobre, você vai desprezar ele? Não faça acepção de pessoas. Tiago pega pesado, um baita transformador. O exemplo que eu quero dar é o exemplo de Paulo. Yes! O exemplo de Paulo. Sabe por quê? A gente acha que Paulo foi um grande pregador. Ele foi. Mas antes dele ir para as viagens missionárias, pregar o evangelho, ele fez uma viagem para ajudar pobres. Eu não vou ler inteiro aqui para a gente não tomar mais tempo, mas Atos 11, 27 fala que teve uma grande fome na Judéia. As pessoas estavam passando fome, morrendo de fome. O que os discípulos fizeram? Eles se levantaram e falaram, cara, vamos ajudar os pobres da Judéia. Prepararam uma oferta, ajuntaram isso e levaram para os pobres nas mãos de quem? Barnabé e Saulo. Então a igreja primitiva era profundamente comprometida com os pobres, que estavam com fome, que estavam em necessidade. Eles ajudaram essas pessoas e Saulo foi um deles. Então tem muitos exemplos de transformador. Um exemplo na história que eu gosto muito é o William Wilberforce, que tem até aquele filme, né, Amazing Grace. Acho que em português é Uma Jornada para a Liberdade. Acho que esse é o nome. É um baita filme, que fala de como surgiu aquela música Amazing Grace, how sweet the sound. Surgiu com um cara que era traficante, um dono de barcos do tráfico negreiro. E esse cara conheceu a Deus, e ele conheceu ao William Wilberforce, que foi um parlamentar britânico que lutou para abolir o tráfico negreiro no mundo inteiro. Ele viveu 50 anos lutando por essa causa no parlamento. 3 dias antes dele morrer, foi aprovada uma lei que acabava com o tráfico negreiro da Grã-Bretanha, e depois disso foi um movimento pelo mundo todo, até chegar na Princesa Isabel aqui no Brasil. Então, um cara cristão dedicado a Deus, transformador, que lutou por essa justiça, que ainda existe hoje, o tráfico humano, mas que já é muito reduzida por causa de pessoas como ele. O último perfil, abnegado. Aí, às vezes eu faço pesquisa com as pessoas e eu falo, quem tem esse perfil? E às vezes levanta 2, 3 assim só. Eu vou explicar por quê. O abnegado é quem busca renunciar à sua própria vida, ao seu próprio bem-estar, para servir a Deus, depender de Deus e servir ao próximo. Então aqui são os exemplos dos missionários, de muitos pastores às vezes, que abrem mão do seu bem-estar para servir ao outro. Então a relação dele com a riqueza não é de ter mais para dar mais, e não é de gerir com sabedoria, é de abrir mão para servir com tudo que ele tem. Entenderam? Um exemplo bíblico de abnegado. Esse é fácil, vai. Quem? Eu não escuto. As mulheres? Moisés. Eu estou ficando assim. João Batista, baita exemplo.
Vocês estão aplaudindo porque não tinham ouvido? E lá em cima, quem que falou? Jó? Por que Jó é abnegado? Ó, na verdade, é um exemplo legal. E desculpa que eu não consigo te ouvir para você se explicar. Mas é um exemplo interessante porque quando eu falo de abnegado, eu falo de pobreza voluntária. Jó teve um caso inesperado dele perder tudo. Nesse caso aqui, são pessoas que tomam a decisão de abrir mão. Os discípulos. Eliseu abriu mão, deixou seus bois. Mateus, excelente. O que você falou, qual? Ruth deixou tudo, né? Ela deixou tudo para caminhar com a Noemi. Esse está fácil, né? Vocês estão falando um monte? Da hora. Pedro? Pedro. Por que Pedro? Ele abriu mão para pregar a palavra de Deus. Olha só, aplauso pro nosso amigo. Top. Isso aí, mano. Ó, para vocês todos aí, o aplauso é pela coragem e por saber Bíblia. Isso aí. Simão é o Pedro, pô. É o mesmo. Beleza. Ó, acho que se a gente continuar aqui, vai longe, né? Porque teve muitos abnegados. Pode falar, o cara de verde. Marta. Por quê? Ela serviu ao próximo. É um bom exemplo. Legal, gente. Eu tô mó feliz que vocês estão participando da dinâmica, né? Fala aí. Quem? Salomão, o abnegado? Ó, Salomão, eu diria que ele é um cara mais moderado e doador. Porque ele era um cara que acumulou muita riqueza e ele ajudava também as pessoas, mas eu acho que moderado, porque ele é muito racional. Ele tem muito bom senso, prudência para lidar com recursos. Beleza, gente. Muito bom, parabéns. Ó, quem? Não escuta. Josebede. Joquebede. Cara, você vai ter que explicar por que Joquebede. Abriu mão do filho, meu Deus. Gente. Ó, você sabe que a Bíblia fala assim, né? Quem não abrir mão, né? E aqui é muito forte essa palavra de Jesus, né? Quem considera a sua esposa, seus filhos, as suas coisas maiores do que eu, não é digno de mim. O abnegado leva isso quase no literal, porque ele abre mão mesmo, às vezes, de estar com a sua família para ir para um campo missionário. Então, realmente é um bom exemplo. Agora, o exemplo que eu quero dar aqui é de Maria de Betânia, que foi, pode passar aí o próximo, que foi, vocês conhecem a história do vaso de alabastro, que quebrou aos pés de Jesus. Então, vocês sabem quanto valeria o vaso de alabastro hoje em dia no Brasil? Mais de R$1.000? Sim ou não? É mais de R$5.000? Mais de R$50.000? Não. Mas o valor era 300 denários. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum. Eu fiz as contas, deu cerca de R$15.000. Agora pensa aí, se alguém pegasse R$15.000 e queimasse numa demonstração de amor e de arte a Jesus, o que você falaria? Sabe o que eu falaria? Gente, que desperdício de dinheiro. Esse dinheiro poderia ter sido usado para ajudar os pobres. Sabe quem falou isso, gente? Judas. A Bíblia fala que Judas falou isso e em seguida foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que numa conversão meio que eu fiz lá, dá uns R$6.000. Ele traiu a Jesus. Sabe qual que é a lição aqui, gente? Que o abnegado, ele dá com o coração, ele dá tudo, ele dá sem medir. E Jesus olha para isso e ele fala assim: vão lembrar dessa mulher por muito, muito tempo, porque ela deu para me honrar. Então o abnegado tem essa beleza que é esse coração
que abre mão, que se desprende. Assim como a viúva pobre, que deu tudo o que ela tinha. Ela deu para servir. Ela deu por amor. Se eu tivesse do lado da viúva pobre, sabe o que eu falaria? Viúva pobre, deixa eu te ajudar. E outra, você está dando esse dinheiro para os fariseus. Eles são corruptos. Não põe o dinheiro aí para os sacerdotes, para os fariseus, não. Deixa eu te ajudar a sair da miséria. Eu, cabeça de transformador. E Jesus olhou e falou assim, ela deu mais que todo mundo. Então, de novo, eu volto para aquele começo. A medida de Deus é diferente da nossa. O olhar de Cristo é diferente do nosso. Se a gente ficar com a cabeça só em número, e só com a nossa forma de pensar, a gente vai perder essa beleza que Jesus ensinou para a gente, dessa diversidade do corpo. Eu estou chegando na minha conclusão, tá? Pode passar aí para o próximo, que é o exemplo. Amy Carmichael. Alguém conhece? Tem uma história da escola dominical, que era uma moça uma menina que tinha olhos castanhos, e ela pediu a Deus para ter olhos verdes, porque todos seus irmãos tinham olhos verdes, e ela achava bonito. E aí Deus foi e fez um milagre? Não. Ela continuou com olhos castanhos. Mas ela foi uma missionária na Índia. E lá na Índia, ela vestia uma roupa das pessoas lá da Índia, pintava o rosto dela de escuro, punha um véu, entrava nos templos hindus, onde tinha meninas que eram usadas como prostitutas rituais, tirava elas de lá, raptava elas e levava elas para o orfanato dela. Essa foi a vida de Amy Carmichael. Uma missionária na Índia que deu sua vida para salvar crianças, até um dia ter essa lei que baniu as crianças como prostitutas, mas antes disso, ela foi lá cuidar dessas pessoas. Então é um chamado muito profundo, muito digno e muito cristão. Legal, chegamos ao fim dos 4 perfis. Espero que você já tenha uma ideia do seu, mas pode passar para o próximo, porque eu quero fazer uma conclusão do que é mais importante. Tem diferentes valores e princípios que cada um desses perfis carrega, um mais do que os outros. Então, algumas pessoas vão ser mais generosas. O meu avô, por exemplo, ele dava dinheiro para os mendigos, ele dava notas de 10, 20 reais. Eu lembro que eu era criança, eu ficava pensando, o avô podia dar para a gente tomar picolé. Mas ele era muito generoso, assim, ele ajudava todo mundo. Já uma outra experiência que eu tive na África, em Uganda, eu lembro de uma vez que eu, com meu coração meio transformador, eu queria ajudar todo mundo, né? Eu era adolescente. E o pastor da igreja lá da África falou assim para mim, por favor, irmãos, não ajudem, não deem esmolas. O meu povo precisa aprender a trabalhar e a não depender dos estrangeiros brancos. É muito diferente, né? Assim, depende muito do contexto. Então, cada lugar vai exigir valores diferentes. E às vezes você vai ter algo e o outro não vai ter, e vice-versa. E assim é o corpo de Cristo. Nessa diversidade, com perfis e formas de viver diferentes, a gente vive essa economia do reino, que é o símbolo dessa árvore, dentro de uma moedinha. Uma árvore tem raízes que captam os nutrientes do solo. Se não tiver essas raízes, não vai ter nutrientes para chegar nas extremidades e para toda a árvore existir. Assim são os doadores, aqueles que de forma invisível, debaixo da terra, captam recursos para toda a extremidade do corpo de Cristo. O tronco e os galhos são responsáveis pela sustentação e o direcionamento desses nutrientes. Assim são os moderados, aqueles que direcionam para o melhor lugar. A folha, ela transforma gás carbônico em oxigênio. É uma aula de biologia, né? Assim são os transformadores, que eles se preocupam além da árvore, para todo mundo respirar. E o fruto, ele é responsável por carregar a semente e saciar a fome do faminto. Assim é o abnegado, que ele supre a necessidade de quem precisa e está na ponta. Só que agora, existe fruto sem raiz? Não, né? Existe folha sem galho? Não. A beleza do corpo de Cristo é que na nossa diversidade nós revelamos a Deus nesse mundo. É na nossa diferença, é nos dons que Ele deu aos homens, o dom que Ele deu para você, você vai exercer com a sua singularidade,
fazendo parte de um corpo, o reino de Deus no mundo. E eu termino com essas palavras de Jesus. Ele orou por nós, João 17. Ele fala assim, que eles sejam um, para que o mundo creia. Quando você entender que você pode caminhar junto com o missionário que está lá longe, você pode ajudar ele, ou você pode ser um gestor que vai usar os recursos da melhor forma, ou você vai ser um transformador, mas você não precisa que todo mundo seja um transformador igual a você. Eu era muito assim, eu achava que todo mundo tinha que ser igual a mim. Hoje eu entendo que existem lugares no corpo de Cristo. E cada um aqui é chamado para um lugar. Eu espero que essa mensagem tenha te encorajado a ver que duas coisas, que existem caminhos diferentes, então a gente tem que julgar menos o outro, e que existe a solução, a resposta de Jesus para o mundo não é só você, é o corpo. É através da unidade que o mundo vai conhecer a Cristo. Show demais. Vamos fazer uma oração? Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas. O que vocês acham? Tem? 2, 3? Beleza. Então, eu vou fazer uma oração aqui, depois a gente abre para perguntas, e aí a gente fecha. Senhor Deus, obrigado por falar conosco. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor está falando aqui com pessoas, independente de mim. Obrigado porque o Senhor está tocando corações aqui, Senhor, independente do que eu falei e além do que eu falei. O Teu Espírito está se movendo, Senhor. Obrigado, Deus, porque através da Tua palavra a gente pode ter direção para a nossa vida, direção para os nossos caminhos. Senhor, hoje eu quero pedir em especial por aqueles que o Senhor está levantando para serem transformadores. Senhor, essa igreja se envolve com as questões sociais, com as questões de necessidade. E eu quero orar aqui em especial por, que seja uma pessoa, alguns que estão com o coração queimando, porque querem fazer a diferença nesse mundo. Eu quero te pedir, Senhor, que eles não andem só, que eles andem junto com a igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que essa igreja seja uma igreja unida, que essa igreja seja, Senhor, um lugar onde as pessoas se sentem parte e juntas revelam ao Senhor. Eu quero pedir também por aqueles que não são dessa igreja, que vão voltar para suas localidades, Senhor. Eu peço que o Senhor coloque uma semente no coração deles, uma semente de esperança na unidade, que há esperança para a unidade do corpo de Cristo, ainda que sejamos diferentes. Eu te agradeço, Senhor, e eu peço que o Senhor fale ao longo desses dias com os meus irmãos, para que o caminho deles seja claro, que o propósito deles esteja cada vez mais claro, e que eles possam viver para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu.